Oi, recriadores e recriadoras, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Recriando-se. Hoje o vídeo é uma dica de um livro que foi muito importante para mim e eu vou fazer um resumo aqui de um dos capítulos para você. Me acompanha? Esse livro marcou o início de um processo de mudança na minha vida. Na época que eu li, estava estagnada, já tinha até desistido de entender por que nada ia para frente na minha vida, por que eu não conseguia fazer as coisas que eu queria e por que a minha vida estava tão difícil. Eu achava que eu tinha maturidade e até que me conhecia bem. Já tinha feito terapia por aproximadamente 1 ano, mas não funcionou tão perfeitamente assim, e eu não sabia o motivo, até ler esse livro. E por ter sido tão marcante assim para mim, é que eu resolvi fazer um resumo aqui para quem sabe ajudar alguém que também esteja precisando. Que eu acredito que se o livro veio para mim no momento certo, também o vídeo vai chegar na hora certa para quem estiver precisando. Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Paulo Vieira. O livro que eu quero falar aqui é O Poder da Ação, do Paulo Vieira, e eu vou falar especificamente do capítulo 3, Autorresponsabilidade. Esse capítulo dá um soco no estômago da gente, literalmente. Ele começa dizendo que a sua vida está onde está por único e exclusivo mérito seu, e que, portanto, o único capaz de mudar isso é você. Ao mesmo tempo que é difícil ouvir isso, também dá uma certa esperança. Que afinal, se só depende de mim para mudar o que não tá legal, é mais fácil do que esperar que o outro ou as circunstâncias mudem, concorda? Agora, diante dessa afirmação, você tem 2 opções. Ou você pode se sentir ofendido, ou você pode simplesmente aceitar. Eu optei pela segunda alternativa, foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim. O livro afirma que o que acontece na nossa vida não é coincidência, nem coisa do destino, e que, principalmente, nós não somos vítimas de nada. E que, normalmente, as pessoas buscam razões externas para explicar o que não deu certo na vida e dificilmente assumem que seus próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos é que levaram a isso. Mas quando a gente assume a autoria e o protagonismo das nossas próprias vidas, a gente pode reescrever nossa história e se tornar capaz de mudar o que deve ser mudado. Só que acreditar nisso é uma escolha. Eu preferi acreditar que eu tenho sim esse poder. Na época que eu fiz terapia, não tinha esse conceito na minha cabeça. Por isso foi tão difícil aceitar a psicóloga me dizendo que a mudança devia começar por mim. Eu achava injusto, porque só eu tenho que me esforçar. Mas o que eu não entendia era que a gente só tem condições de mudar o que está dentro da gente. O que está fora do nosso controle. E é muito mais fácil e eficiente eu decidir mudar. Não tem aquela frase do Gandhi que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo? Então, bem por aí. Quando alguma coisa dá errado para alguém de mentalidade de sucesso, qual que é o comportamento dela? Ela escolhe aprender com o erro e alterar a estratégia, ou seja, fazer de novo, mas de outro jeito. E quando perde alguma coisa, ela não desperdiça tempo culpando algo ou alguém. Ela entende onde errou e faz outro planejamento. É simples assim. Já a maioria das pessoas, e eu me incluía nessa antes de ler esse livro, quando perde emprego, por exemplo, dificilmente reconhece seus erros. O que acontece? Elas saem falando que isso, aquilo, ou fulano, ciclano foram os culpados por tudo. Mas enquanto a pessoa não admitir que errou, ela vai continuar agindo da mesma forma, em outro emprego, e o ciclo vai continuar. A incapacidade de viver de forma autorresponsável nos faz reviver as mesmas circunstâncias de dor ao longo da vida. Paulo Vieira. Quando a gente assume que é o único responsável pelos nossos resultados, a gente ganha maturidade emocional e aumenta muito as chances de realizar o que a gente quer. No capítulo 6, ele ensina 6 leis que, se virarem hábitos, podem fazer você mudar e permitir que novas oportunidades e possibilidades sejam aproveitadas. Vamos começar pela primeira. A primeira lei é:
não criticar as pessoas, nem aquele tipo de crítica construtiva que todo mundo adora fazer. Quando a gente critica alguém, quase sempre foca no erro do outro, né? Mas o ideal é que, em vez de focar no erro, dá uma sugestão ou uma ideia de forma positiva para não diminuir nem desanimar essa pessoa. E tem outra coisa. Quem tem o costume de criticar muito os outros, normalmente não está acostumado a ver os próprios erros, né? A segunda lei é sobre não reclamar das circunstâncias, já que reclamar nunca resolveu nada mesmo. A melhor coisa aqui é, de novo, focar nas soluções, nas possibilidades e não no que não dá para fazer. Porém, não reclamar não significa ficar calado diante das coisas erradas, mas é fundamental que você se comunique de forma mais positiva e clara, focando mais em fatos e dados e menos em sentimentos e percepções. A terceira lei é não buscar culpados. Aquela de jogar a batata quente na mão do outro, né? Aquilo faz com que o seu cérebro interprete que você não precisa mudar, já que o erro foi do outro mesmo. Então a pessoa continua errando o mesmo erro, sem aprender nada e sem, portanto, evoluir. A quarta lei é não se fazer de vítima. Essa daqui foi crucial para mim, porque eu tinha muito esse hábito. Mas por que tantas pessoas se fazem de vítima até hoje? Bom, segundo o livro, existem diversas explicações, e uma delas é que na infância a gente aprende que quando a gente fica doente, a gente ganha atenção, ganha amor e cuidado dos pais, né? Então, na vida adulta, a gente inconscientemente acaba replicando isso de novo quando precisa de amor, de atenção e de cuidado das pessoas. Só que isso só funciona por um período muito curto, porque logo as pessoas vão deixar de prestar atenção em você para ir cuidar da vida delas. E a vítima fica lá, só esperando a próxima oportunidade para se lamuriar de novo. E com isso, vai perdendo oportunidades e deixando relacionamentos prejudicados. A quinta lei é não justificar seus erros, só que isso é quase automático, né? A gente aprende desde cedo que errar é ruim. Mas vamos pensar bem, não é errando que se aprende? Um bebê que ainda não sabe andar só vai aprender a andar se tentar várias vezes e errar os passinhos várias vezes, certo? O erro é fundamental para o aprendizado e quando a gente aprende, a gente evolui. Mas infelizmente, por não querer se sentir inferior por ter cometido um erro, a gente muitas vezes nega e foge dos nossos erros. Só que quem sai prejudicado com isso é a gente mesmo, porque a gente deixa de aprender e de evoluir. Então anota aí uma frase e tenta ler ela todos os dias até internalizar esse conceito. Não existem erros, existem resultados. Ou seja, encare as conclusões dos seus projetos a partir de hoje como resultados. Ou seja, se não saiu do jeito que você queria, foi apenas um resultado não desejado. Então, entenda onde poderia melhorar e faça de novo. E por fim, a sexta lei é a de não julgar as pessoas. E na minha opinião, quem tem esse hábito aí é um ser iluminado, evoluído nível hard, porque é meio inerente da gente, né? Mesmo sem querer, a gente lá no fundinho acaba sempre julgando as pessoas, mesmo que sem falar para fora. É complicado isso. E eu acredito que é um dos males da humanidade, porque gera intolerância. E a intolerância faz a gente ter atitudes muito erradas. Por exemplo, quando alguém trata a gente mal, a primeira coisa que a gente sente é tristeza ou raiva, e nem quer saber do que aconteceu com a pessoa. A gente acha que a ofensa é pessoal. Mas pensando com calma e cabeça fria, muitas vezes a pessoa que te ofendeu está com tanto problema na cabeça que não conseguiu segurar a barra e acabou descontando em tudo e todos. Ela não está certa, mas ela teve a razão dela. Não é nada fácil, mas a gente não deve julgar a pessoa, e sim o comportamento dela, aquilo que ela fez, e sem ofender, lembrando sempre que com a mesma moeda que julgas, serás julgado. Então, mais empatia, por favor.
E o capítulo finaliza explicando como usar essas 6 leis no dia a dia. O autor Paulo Vieira aconselha então que você imprima essas leis e deixe elas nos lugares mais visíveis da sua casa, para que você se lembre o tempo todo delas e procure praticar assim que surgir uma oportunidade. Enfim, esse foi só um pedacinho desse maravilhoso livro, que se você ainda não leu, eu recomendo demais, porque vale cada página. Bom, espero que tenha gostado, gratidão e até a próxima!